Boa noite, senhores. Tudo bem? Estamos Boa aqui noite. todos juntos para mais um encontro desse grupo de consultores, de empresários, né? O empresário amigo, mais um webinário aí para que possamos trocar experiências, para que possamos se atualizar sobre o que está acontecendo e como podemos dar as mãos e assim poder passar com o menor impacto possível nesse momento que é muito novo e desafiador para todos nós. Estamos na sala com os nossos consultores de hoje, né? Hoje teremos o Felipe Dantas, o Díbulo Calabria e o Fábio Teles. Então, hoje teremos um economista, hoje teremos um advogado em direito empresarial e teremos o nosso grande amigo Fábio Teles ensinando a gente a como se motivar, a como poder criar aí esperança, a como ser mais produtivo e assim se desenvolver melhor nesse momento. Carlos Schuller está presente. Maria José, boa noite, Maria José, tudo bem? Seja bem-vinda também ao grupo. Vou pedir para que vocês possam desligar o microfone de vocês para que a gente não tenha interferência. Eu creio que a gente poderia esperar uns 5 minutos. Tem muita gente que está correndo, aí tem a questão da internet. A gente não tem trânsito físico, né? Mas temos aí trânsito de dados, que não deixa de ser um problema, né? Não estávamos preparados para tanta gente utilizando tanta rede, transmitindo tantos dados, tantos vídeos ao mesmo tempo. Até a tecnologia não estava preparada para o coronavírus. Flávio, uma boa noite para você também. Não esqueci de lhe registrar, meu amigo. Boa noite, Wilker. Uma informação, então, Wilker, Certo. essa questão de tráfego, né? Por conta do coronavírus, aí acelerou-se muitas coisas. E uma delas foi essa ferramenta que a gente está usando aqui, o Zoom. Eles tinham 10 milhões de usuários e quando entrou o coronavírus, essa situação toda pulou para 200 milhões de usuários. Então, perceba a dificuldade também de uma empresa quando ela tem um grande salto de produtividade. De uma hora para outra, é inesperado assim, né? Existe um case, Fábio Teles, de uma empresa muito famosa em São Paulo, que ele é engenheiro, e ele junto com a esposa montou uma empresa chamada Fruta Feia. O que era essa ideia? Era pegar as frutas que não passavam pelo controle de qualidade, as frutas e verduras que não passavam pelo controle de qualidade, que eram feias, né? E fazer uma cesta com essas frutas e vender elas com até 60% do preço do que ela seria, né? Ou com 60% de desconto, ou seja, 40% do preço que ela seria. E eles deram uma entrevista no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Aí veja que até para crescer, né, você tem que estar estruturado. Aí, da noite para o dia, eles estavam preparados para fazer 40 cestas. Da noite para o dia, eles receberam 1.020 pedidos. Veja, uma empresa que estava preparada para atender 40 clientes, do dia para a noite, aparece com 1.020 pedidos novos. Tiveram que fechar as portas, não conseguiram atender todo mundo e tiveram que se planejar para reabrir e começar tudo do zero de novo. Né? Isso é um case que a gente dá muito nas aulas de marketing, né? Qual é a hora certa de abrir a porta? E qual é a hora certa de eu fazer uma divulgação? Qual é a hora certa de eu expandir e eu ter visibilidade? Né? Então, até para ter visibilidade, eu tenho que esperar a hora certa.
porque senão pode acontecer isso, né? Aí no caso do Zoom nem teve como, né? Exato. Apenas para complementar com essas nossas caminhadas aqui, um empresário aqui de Recife um dia falou para mim, é dono de alguns hotéis, ele falou assim, Fábio, olha, não existe ordem e progresso. Eu olhei para ele assim, meio estranho, né? Ele falou, não, olha, perceba, uma empresa ela cresce e depois ela volta à ordem, se organiza e depois ela cresce de novo, mas não consegue ficar, ela pode se planejar para crescer, mas esse caminho de crescimento sempre tem muitas variáveis que ela não vai conseguir comandar isso tudo. Então, não existe ordem e progresso. Essa frase ficou muito forte para mim e faz muito sentido aquilo que você disse, acabou de dizer agora. Teles, eu compartilho muito essas conversas com o Felipe Dantas, porque o Felipe termina vivendo o impacto disso, né? O Felipe vive o impacto disso. O que é que acontece? Quando eu estou expandindo ou quando eu estou dentro de um processo produtivo, que seja serviço, que seja negócio, mas isso é muito mais fácil de ver quando a gente está tratando de indústria. Então, bora agora pegar e levar a máquina para a capacidade máxima, para a produtividade máxima dela. Para quê? Para reduzir o custo fixo, né? Que o Felipe aí sabe disso mais do que eu, e que é a especialidade dele. Então, uma das coisas bora reduzir esse custo. O custo está muito alto, o custo de produção. Então, só tenho duas saídas, né? Ou eu aumento a produção para eu dissolver isso de forma unitária, né? Ou eu rearranjo tudo. Mas já causei dois problemas, né? Então, o processo que existia daquela forma, os problemas que vão passar a existir não eram previstos nas POPs, nos ITs, nas formas de fazer. Então, eu já causei uma desordem, né? Aí, quando eu chego na ordem novamente, aí o empresário chega no pé de Felipe e diz assim, Felipe, eu não estou satisfeito com esse ganho, com essa lucratividade, não. Bora mexer de novo? Mas muitas vezes o empresário não entende isso. Ele quer ordem e quer progresso. E é impossível, né? Pela experiência é impossível. Ou você tem um ou você tem outro. Agora, obviamente que você não precisa ter a desordem e você não precisa também ter o não progresso, o desprogresso, né? Na verdade, o que a gente busca é deixar a ordem antiga rodando para uma nova realidade de progresso. Estacionei o progresso, sempre faço isso. Primeiro eu quero quantidade. Quando eu aprendo a fazer, veja se tudo na vida não é dessa forma. Quando a gente está aprendendo a ler, não é exigido que seja perfeito, mas é exigido que a gente leia muito, que a gente pratique muito. Quando a gente começa a praticar muito e a gente já está com uma perfeição, aí sobe em um nível. Aí começam a separar, né? Aí agora não tem mais a cartilhinha do ABC, agora tem gramática, tem sintaxe, tem redação, tem literatura. Por quê? Porque eu agora já sei escrever e já sei ler, né? Então aí eu vou para uma outra ordem, né? Aí para eu ter esse progresso eu vou apanhar, vou ter que aprender. E se você olhar, tudo na vida segue esse círculo, né? Que é o movimento natural da sociedade. Quando a gente assiste aquele filme Mente Brilhante, a gente vê muito isso. Ele chama até de desordem transitória. A desordem transitória dentro de um processo em desenvolvimento, ela tem que ser compreendida. E dentro dessa desordem existe uma ordem. Aí ele começa a falar e a filosofar sobre o tema. Senhores, vou só esperar só mais 2 minutinhos. Felipe, falei alguma coisa errada? Falei alguma coisa que não é que você não vê? Nos ajude Cara, aí. eu diria que eu vou me embora, deixar você aí falando sobre Não, meu formação irmão. de preço, que é o que eu ia falar hoje. Você já falou tudo. É Estou indo isso. embora, estou pegando meus traquejos aqui, estou indo, tá? Não, que é isso, Felipe. Você é parte importantíssima, né? As pessoas pensam, Felipe, que a gente presta a mesma consultoria, né? E não é.
é totalmente distinta, a gente é complementar. Só que como a gente é tão entrosado, né? É interessante que você falou aí em alguns processos de produção que são formas de você minimizar custos, né? Quando você começa a trabalhar o processo produtivo de uma forma correta, em linha e não desorganizada, que é como a gente encontra nas empresas, né? As indústrias, elas têm isso muito forte. Elas não têm um processo produtivo padronizado ou melhor adaptado para reduzir custos, né? Muitas vezes uma máquina inicia-se um processo no canto da fábrica, o segundo processo é no outro canto, quer dizer, ele não tem uma sequência lógica. Isso você perde tempo, dinheiro e por aí vai. Pois é. É muito interessante quando a gente vê isso, Felipe, que é uma realidade, né? Por isso a importância, às vezes, da gente fazer uma intervenção conjunta, né? Às vezes o empresário pensa assim, eu já estou com um consultor aqui, mas ele presta consultoria em que área? Né? Ele está cuidando de quê? Né? Eu sempre faço essa analogia, né? Quando você vai para o médico, para o clínico geral, que ele olha você e ele diz assim, eu estou percebendo aqui que você está com um problema na sua taxa de cálcio, tá? Então eu vou lhe passar para um médico, para ele cuidar dessa tua taxa de cálcio. Agora, vê que interessante. Eu estava ouvindo teus batimentos cardíacos e eles estão muito fracos. Eu vou lhe mandar para o cardiologista. E a gente muitas vezes não consegue enxergar assim, né? E pensa que por eu ter um profissional me dando consultoria, aquele profissional ele é responsável e vai resolver tudo. E eu acho que Díbulo, às vezes, passa por isso. O empresário faz assim, não, eu tenho um advogado que está vendo isso. Aí pensa que o advogado vai negociar o contrato, o advogado vai fazer a logística do contrato, o advogado vai cuidar se o material chegou ou não dentro das especificações de qualidade e o pobre do Díbulo, ele é advogado, ele não é engenheiro de produção, né? Mas o cara acha que Díbulo tem que fazer tudo, inclusive gerenciar a empresa dele porque é advogado dele. Dê uma palhinha aí, Díbulo, se isso é verdade. Você vivencia isso, não é? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim, isso é constantemente. O advogado empresarial, ele vive do céu ao inferno em pouco tempo. Basta um cliente sair da sala e entrar outro. É justamente aquele cliente que ainda está se convencendo da necessidade de um advogado, que acha que, por exemplo, porque ele atingiu um certo maturamento de sucesso, ou porque ele tem outros profissionais que até aquele momento conseguem suprir algumas necessidades, como, por exemplo, o contador, como, por exemplo, o administrador de empresa. Esse cliente acha que não precisa. Então, a gente necessita trabalhar até através de exemplos, de números, trazer umas métricas e mostrar que há necessidade do advogado. E o outro, quando já está naquela fase de convencimento, que a gente já é advogado dele, tem que tomar muito cuidado para definir as atribuições do advogado, porque, de fato, o advogado empresarial, quando ele, digamos assim, cai no gosto do empresário, quando ele vivencia a empresa e o advogado é visto como sendo um fator de produção da empresa, como ele estimula a empresa, o empresário gosta tanto do trabalho que já começa a passar atribuições que não são do advogado ou que ele não tem aquela expertise para resolver. Então é bom determinar isso no contrato de maneira bem expressa para cada macaco ficar no seu galho. Pois é, ótimo, Díbulo. Senhores, vamos começar o nosso webinário de hoje. Só registrando mais uma vez que a ideia do grupo Empresários Amigos é cumprir a nossa missão enquanto consultores, cumprir a nossa missão enquanto profissionais que ajudam empresários. A ideia aqui não é vender nada, a ideia aqui não é fazer propaganda de nenhum produto específico de consultoria. A ideia realmente é fortalecer esse laço de companheirismo, esse laço de empresariado, para que possamos passar por esse coronavírus com o menor impacto possível e podermos também estreitar nossas relações como novos amigos, né? Que se faz através desses webinários. Na sequência de hoje, iremos ouvir o Felipe,
depois iremos ouvir o Díbulo e, por último, iremos ouvir o Fábio. E eu vou pedir ao Felipe para que ele possa, depois da explanação dele de 8 minutos, ele possa nos ajudar com as perguntas lá no chat. Então, se você quiser, tem alguma pergunta, você pode fazer a pergunta para os três ou pode fazer uma pergunta direcionada para apenas um dos consultores que estão aqui presentes, através do chat, e iremos, no fim da explanação dos três, abrir para a resposta das perguntas. Então, fiquem à vontade. Uma boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela presença. E, Felipe, a bola é sua. Boa noite. Todos conseguem enxergar a apresentação? Ainda não, Felipe. Agora. Perfeito. Bom, meus nobres, hoje eu vou estar falando sobre formação de preço e ponto de equilíbrio. Tá? Hoje, a grande dificuldade que eu enxergo nos empresários é a formação de preço. Então, quando o Wilker começou a falar logo cedo sobre custos e tudo mais, eu disse, opa, eu vou me embora porque ele já sabe o que é que eu ia falar e eu não preciso mais estar por aqui. Tá? Uma coisa que é interessante é que formação de preços, existem várias formas que o mercado utiliza para formatar seus preços. Tá? Um deles é o mercado, ou seja, o mercado vai ditar o preço. Isso é muito perigoso, principalmente porque as empresas normalmente não conhecem a sua estrutura de custo e simplesmente vão atrás do seu concorrente baixando o preço. Isso é muito perigoso. E o que o mercado mais utiliza nas pequenas e médias empresas é a formação de preços com base no markup. O markup é aquela forma que você coloca um percentual ou um fator multiplicador para chegar num preço de venda. Tá? Existe uma técnica para fazer esse preço do markup e é o que eu vou estar trazendo para vocês hoje. E, por fim, eu vou chegar no ponto de equilíbrio, que é o necessário que as empresas precisam saber o quanto eles precisam vender para manter, no mínimo, a sua estrutura física. Tá? Quando a gente fala de formação de preço com base no markup, a gente tem que entender que existem 4 variáveis que a gente precisa conhecer e entender a essência de cada uma. Eu preciso entender o que é um custo variável, eu preciso entender o que são despesas variáveis, eu preciso entender o que são despesas fixas e, por fim, eu preciso saber qual a margem de lucro adequada ao meu negócio. Que muitas vezes o empresário ele não sabe qual a margem de lucro que cada produto dá ou que o seu negócio no final ele traz. Tá? Quando a gente fala de custo, a gente tem que entender que o custo variável é todo o gasto que representa a aquisição de um bem ou serviço para produzir outro bem ou serviço. Tá? Então, tudo aquilo que eu gasto, que eu tenho de custo, que eu pago para que eu possa transformar em um bem ou outro serviço. Tá? Quando a gente fala de indústria, a gente está falando da matéria-prima, a gente está falando dos insumos, a gente está falando da mão de obra direta. O que é mão direta? Mão de obra direta é aquela mão de obra que é utilizada diretamente na produção de um bem da indústria. Tá? Quando a gente fala do comércio, a gente está falando de quê? Os custos variáveis são todos os produtos que eu compro para revender. Então, a aquisição de produtos para revenda é considerado custo direto, custo variável, no caso, para o comércio. E para o serviço, são todos os materiais que eu vou aplicar no serviço e a mão de obra direta utilizada na prestação daquele serviço. Então, esses daí seriam os custos variáveis. Por que eles são variáveis? Porque eles vão variar de acordo com a quantidade
que eu estiver produzindo, comercializando ou prestando serviço. O segundo item são as despesas variáveis. As despesas variáveis são todos os gastos da comercialização do produto, tá? Que a gente entende como sendo comercialização do produto. A partir do momento em que eu emito a nota fiscal, então eu vou ter gastos, despesas sobre aquela comercialização, que são normalmente percentuais, tá? Onde eu tenho os impostos sobre a venda, entra aí PIS, COFINS, ICMS, ISS, imposto sobre importação, tudo que for atrelado a imposto é um percentual e ele é uma despesa variável. Se você emite a nota, se você faz uma venda, aquele imposto vai incidir. Comissões, despesas financeiras, despesas com cobrança, com emissão de boleto e até as franquias, caso você tenha o seu modelo de negócio, você vai pagar um percentual sobre suas vendas. Então, despesas variáveis, elas vão variar de acordo com a venda. Lembrando que, caso você não venda, não comercialize, essa despesa ela não existe, tá? Então, custo variável vai estar atrelado à produtividade ou à prestação de serviço. Despesa variável vai estar ligada à comercialização do produto ou serviço que você está comercializando, tá? O terceiro item são as despesas fixas. Aqui é onde está o grande X da questão, tá? Porque a despesa fixa, ela independe do que você está comercializando. Ou seja, vendendo ou não vendendo, você vai ter a despesa fixa. Então, a despesa fixa ela vai ocorrer mensalmente, independente de vender ou não. E uma coisa que é interessante, eu gosto muito de chamar a atenção aqui, que as pessoas entendem que despesa fixa é aquela que o valor é o mesmo. Mas não é assim que funciona, tá? A despesa fixa é toda aquela despesa que ocorre independente de qualquer coisa, tá? Então, nós temos aqui aluguéis, água, luz, telefone, todo mês você vai ter essas despesas. Salário, prolabore e algumas provisões. Um outro erro que eu encontro na hora de formar preço nas despesas fixas é que a maioria dos empresários eles não consideram o seu prolabore como sendo despesa fixa da empresa, tá? E eles vão, digamos assim, pegando recursos a hora que há necessidade dele. Aí entra num choque entre as despesas da pessoa física com as despesas da pessoa jurídica, tá? Então a gente precisa separar um pouquinho aí, tá? Então o empresário ele precisa definir um prolabore e esse prolabore tem que fazer parte das suas despesas fixas. Como o markup ele trabalha com percentuais, então eu preciso definir um percentual para minha despesa fixa. E como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma projeção anual de todas as minhas despesas que eu teria no ano. Fazendo projeção é quando a gente volta a falar na questão da necessidade de fazer um planejamento orçamentário. E eu vou fazer uma projeção também dos meus faturamentos, ou seja, das minhas receitas. Então, a minha despesa fixa anual, pelo meu faturamento anual, eu vou ter um percentual que vai representar as minhas despesas fixas, tá? Então, fechando aqui as despesas fixas, vem a parte melhor, né? Que é quando o empresário define quanto ele quer ganhar em cima de cada produto dele. Aí vem algumas perguntas que são que vêm a primeiro momento, né? Qual a margem de lucro ideal? Todo produto deve ter a minha mesma margem? Pois não. Um minuto. Então, como avaliar a minha margem de lucro? Tá? Quando a gente vai fazer preço de venda, a gente tem que entender que são percentuais que eu defini. Então, a partir do momento que eu tenho minhas despesas variáveis, minhas despesas fixas e minha margem de lucro, e eu defini aqui alguns percentuais, 15% de despesa variável, 20% de despesa fixa e 10% de minha margem de lucro, eu vou ver que o meu preço de venda, ele representa 100% do meu preço, tá?
Então, se o meu preço de venda representa 100%, a diferença que fica faltando para 100, ou seja, despesa variável, despesa fixa e margem de lucro, 45, o que fica faltando para 100 é 55%. Logo, se eu tenho um custo de R$ 50, o meu preço de venda vai ser o quê? Vai ser 50 dividido por 55, que é o percentual que falta para R$ 100. Logo, meu preço de venda seria 90 e 91. E se eu aplicar todos os percentuais, eu vou verificar que no final a minha margem de lucro vai ser efetivamente 10%, tá? Para fechar, o que vem a ser o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é o faturamento mínimo que a empresa deve ter para cobrir todos os seus custos. E de que forma eu consigo enxergar esse ponto de equilíbrio? É quando eu consigo identificar um percentual, tá? Que, dividindo pela minha despesa fixa, eu chego ao meu ponto de equilíbrio. É o que nós chamamos de margem de contribuição. E a margem de contribuição nós calculamos da seguinte forma: preço de venda menos o percentual da despesa meu custo fixo menos o percentual da minha despesa variável, e eu tenho, então, um percentual que eu devo dividir para encontrar o meu ponto de equilíbrio. E assim eu consigo chegar a um preço que eu preciso faturar ao mês para fechar as minhas contas, pelo menos no 0 a 0. Tá? Seria mais ou menos isso que eu teria para trazer para vocês. Eu sei que foi um pouco corrido, até porque o tempo é bem curto. Tá? Mas eu estou aqui à disposição para, no final, nós tirarmos outras dúvidas. Ok, Felipe, obrigado. Vamos ouvir agora o nosso advogado da noite, o nosso amigo Díbulo. Díbulo, a palavra está com você. Obrigado, Wilker. Parabéns aí ao Felipe. Para quem não me conhece, eu sou Díbulo Calabria, sócio do Calabria Veloso Advogados. Meu escritório atua em diversos ramos do direito, mas eu sou especializado na assessoria preventiva e judicial para empresários e empresas. Então, eu vou trazer aqui informações de cases e relacionados a essa prática do cotidiano da advocacia privada, que ela é bem dinâmica e é bem interessante para a gente tentar chegar nas informações mais ideais para o empresário sair dessa situação que a pandemia nos trouxe. Né? Pegando já até o gancho de Felipe, que ele falou muito bem, eu vou trazer aqui algumas informações, sobretudo nesse momento que a gente está vivenciando, porque a gente vai vendo que os empresários estão tentando, de todo modo, se livrar desse buraco que, infelizmente, a economia está se mostrando, né, em razão da pandemia, e estão se abraçando em qualquer tipo de situação. Isso vem gerando uma insegurança, até mesmo o empresário não sabendo, muito grande para ele e para a empresa. Né? Felipe trouxe um caso muito bom, que é normal, infelizmente, no dia a dia, que é quando acontece a confusão patrimonial entre a figura do empresário, né, que não é a pessoa, porque de fato a pessoa é a jurídica, e ele confunde patrimonialmente com a empresa. Então, ele pega valores que são da empresa e valores que são dele e fica jogando de um caixa para o outro. Isso não tem só uma implicação na prática do cotidiano da empresa, não tem um problema só estrutural ou até algum problema administrativo. Isso gera um dano jurídico. E qual é o dano jurídico? Acontece, através de um processo judicial, a desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Se for verificado, por exemplo, por determinada pessoa que processou a empresa, que em algum momento o empresário misturou seu patrimônio com a empresa, aquela dívida que ela se iniciaria e se acabaria com a empresa, exemplo, se a empresa não tivesse dinheiro para pagar aquele crédito, infelizmente não seria satisfeito. Nas situações de confusão patrimonial, o débito ele passa para a figura do empresário. Então, digamos que eu processo a empresa de Felipe. E aí, no meio do processo, eu descubro que ele fez isso. Ele pegou o dinheiro que era da empresa, passou para ele e vice-versa. Eu não vou me preocupar só com o fato da empresa dele ter capacidade de me pagar ou não. Porque eu vou poder, depois, dentro desse processo, direcionar a dívida que era da empresa para ele. E aí, quem vai pagar vai ser ele. Então, isso é um exemplo clássico que a gente precisa abordar aqui, que é o tema principal que eu estou trazendo para a gente, é a preocupação com a blindagem da empresa. Então, eu entendo que em determinado momento a gente entra no modo
de desespero, e o empresário quer resolver da maneira mais rápida e prática, porque a dinâmica do mercado faz com que a gente queira fazer isso para ontem, as contas estão chegando, os clientes têm que ser atendidos, mas infelizmente tem que ter uma atenção jurídica, por isso que é importante contar com um profissional do direito. E a gente tem que fazer isso através de instrumentos legais de proteção preventiva ou então a repressão judicial. Como é que eu posso trazer isso através de exemplos práticos? Alguns clientes, no webinário passado, e pessoas que trabalham com a gente, e clientes que são nossos, tentaram alavancar o trabalho, os produtos e serviços deles, se fazendo no mundo online. Então, quem não tinha, passou para online, e quem não conseguiu abrir o seu próprio site online foi através daquele marketplace. Mas aí, a alavancagem do produto, a alavancagem do serviço, ela começa a gerar algum tipo de problema perante o consumidor, que não consegue atender a demanda, na verdade, e aí gera demandas consumeristas, ou então o trabalhador que trabalha em determinada carga horária na empresa tem que passar da carga horária para atender aquela demanda que agora é online. E uma série de situações que o empresário ele só pensa depois que o problema está instalado. Então, várias pessoas vieram conversar comigo dizendo que fizeram isso, aderiram a um programa online para poder vender de maneira escalada, mas se depararam com a situação de falta de controle, de uma tentativa que infelizmente está incidindo no erro. Então, tomar muito cuidado com isso. Então, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode blindar o empresário? Como é que a gente pode blindar a empresa do empresário que quer escalar e que, ao mesmo tempo, tem que se preocupar com essa situação? Tem duas possibilidades. Ou ele faz, efetivamente, a migração para o online através dessa análise. É parecido com um compliance, mas não precisa ser tão vertical, não precisa ser tão mergulhado, uma coisa mais superficial. E ele passa a aderir a um trabalho online junto à empresa. Ele adere ou a um marketplace, que é um site disponibilizado por outras plataformas que não são da empresa. Exemplo, Via Varejo, exemplo, a Amazon parece que está abrindo também, o Magazine Luiza. Ou então, ele vai fazer através do sistema de parcerias. Como é que é isso? Ele nem adere ao marketplace, e aí ele fica submisso ao marketplace, ele nem cria o site dele, e aí ele vai ter responsabilidade de 100%. Ele vai para uma terceira via. Ele faz uma parceria, por exemplo, com pessoas que já têm um online instalado, mas que não está com uma ramificação muito grande. Ele entra com um produto de venda e a pessoa entra com a plataforma online. Então, esse é o problema que eu estou me deparando hoje, que eu falei para vocês dos empresários que estão me procurando. Eles estão fazendo isso na prática, mas não estão fazendo termos de parceria. Eles não estão se preocupando em documentar isso, em deixar bem claro quem fica responsável, por exemplo, com a gestão dos dados dos consumidores. E isso, no final, com a lei de proteção de dados, pode gerar uma multa de 2% do faturamento do ano anterior. Isso é muito pesado para o empresário. Pode gerar um problema de consumidor e a gente não sabe quem vai ficar responsável. Então, é possível fazer isso de maneira segura e tem que ser feito de maneira segura através de um termo de parceria. Tem uma opção que é um pouco mais formal, que aí gera, inclusive, uma terceira empresa, que essa pessoa que tem um produto, essa pessoa que tem um site se juntam e formam uma terceira empresa que ela tem uma finalidade específica, que pode ser delimitada no tempo. E os dois se juntam e falam, a gente vai se juntar durante essa pandemia, a gente vai ter uma sociedade temporária. Quando acabar a pandemia, que minha empresa voltar a girar normalmente e a sua também, essa sociedade pontual da gente se acaba, que é a chamada Sociedade para Propósito Específico, a SPE. E ela pode ser feita através de um formato limitado ou então um formato DSA, quando de fato a dimensão é maior. Os empresários de pequeno porte podem fazer também, porque a Lei Geral do Pequeno e Médio Empresário, que é a Lei Complementar 123, ela prevê a situação da SPE, que é a Sociedade para Propósito Específico. Então, qualquer empresário de pequeno, médio ou grande porte pode fazer essas parcerias através de um termo de parceria. É um instrumento mais simples, mais dinâmico, mas também para situações menos complexas. Ou então, se eles quiserem formalizar e até constituir uma pessoa jurídica, para poder essa pessoa jurídica ter responsabilidade nesse negócio pontual e não as empresas deles, constituir a Sociedade de Propósito Específico, a SPE, que é possível, é seguro e é muito interessante porque acabou o interesse temporal daquela sociedade, ela se encerra. É pouco conhecida, a gente na prática vê poucas pessoas debatendo, mas existe essa modalidade. Então é interessante e está disponível no mercado. Ok. Díbulo, muito obrigado pela explicação, riquíssimo aí. E vamos ouvir agora
o nosso amigo Fábio. Fábio, a bola é sua. Maravilha. Obrigado, Wilker. Sou o Fábio Teles, sou o diretor da Dale Carnegie. Dale Carnegie é uma empresa mundial de treinamentos, onde a gente treina as pessoas para estarem mais atentas a todas essas informações que a gente recebeu agora. Por exemplo, Felipe e Díbulo trouxeram um monte de informações técnicas e eu comparo isso com por exemplo, a gente ganha um carro, uma Ferrari, vamos pensar uma Ferrari, um carro motor muito potente, e nos colocam dentro desse carro. A possibilidade de eu não usar da melhor forma esse carro, ela é grande porque eu não tenho tantas habilidades para que eu consiga pilotar e usar todas as ferramentas que exigem lá. Para que a gente possa, inclusive, ser mais produtivo no nosso dia, eu vou trazer algumas informações, algumas dicas bem importantes, bem pertinentes. Eu fiz um estudo aqui com várias informações. Então, para a gente aumentar a nossa produtividade, utilizar todas as informações ao nosso proveito, o mais importante é entender da gente, como a gente está, de que forma a gente está. Então, aqui, para que a gente possa aumentar a nossa produtividade. Primeiro passo para a gente fazer isso é fazer uma coisa de cada vez. Então, é importante. Agora, nessa quarentena, aumentou-se muito o trabalho home office e um estudo feito na sociedade britânica foi identificado que funcionários que faziam home office, eles tinham 13% a mais de produtividade. Interessante, né? Mesmo com todas as intervenções que nós temos em casa, mas mesmo assim 13% a mais. Mas para a gente ser mais produtivo, primeiro passo, faça uma coisa de cada vez. É igual um conta-gotas, é uma gota de cada vez, porque foi comprovado que o nosso cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente não consegue fragmentar isso. Nós não temos essa capacidade cognitiva de fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente faz uma, logo faz outra. Então, é importante a gente estar atento a uma e logo em seguida a outra. Entendo que no dia a gente tem muitas coisas a fazer, mas ficar atento e fazer uma coisa de cada vez vai nos proporcionar ser mais produtivos. Segundo, respeite os momentos de pausa. O nosso cérebro não consegue manter a atenção por mais de 90 minutos. E aí o corpo começa a avisar, por meio de cansaço, fadiga, que está na hora de dar aquela pausa, dar aquela parada. Só que aí, muitas vezes, a gente ignora. Eu mesmo já fiz isso e muitas vezes, por conta das demandas e tudo que acontece, e é comum um negócio chamado café e outros açúcares, comida, alguma coisa, e aí isso disfarça essa nossa necessidade desse descanso, dessa pausa. Olha só, um estudo realizado por Harvard sugere que cochilar de 20 a 30 minutos durante uma tarde ajuda a recarregar as baterias e aumentar a produtividade pós-cochilo. É mais ou menos assim, descansar antes de se cansar. Parece que esse descansar ele acaba tirando o tempo, onde na verdade não, nos dá mais energia, nos mantém mais conectados, mais envolvidos naquilo que precisa fazer, mais concentrados e, consequentemente, mais produtivos. Terceiro passo, prepare-se para ser mais produtivo. Como assim? Ser produtivo é um hábito. Então, um estudo britânico feito com mais de 21 mil colaboradores de diversas empresas, teve um dado alarmante que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm um rendimento de 7,4% inferior comparando com pessoas que dormem de 7 e 8 horas. É importante a gente verificar isso, porque às vezes eu também pensava que dormir menos, porque parece que é improdutivo ficar dormindo. Eu sou um pouco workaholic, talvez eu perceber nessas minhas falas. Dormir menos, eu vou conseguir ser mais produtivo. Na verdade, não, eu preciso estar descansado para fazer isso. Então, a falta de descanso são muito danosos. Aqui, um dado interessante aqui, mais um.
foi constatado que os efeitos de falta de descanso são mais danosos para a produtividade que o consumo de álcool. Ou seja, é melhor a gente dormir às 7 horas e, inclusive, chegar em casa e tomar uma taça de vinho do que dormir menos e querer trabalhar mais. Interessante isso. Elimine a bagunça. Quanto mais bagunça tiver ao redor na sua mesa, mais distrações você terá. Uma pesquisa com americanos foi querer saber deles quanto tempo eles perdiam, ou quanto tempo perdia em média em um ano. Em cerca de 2 dias e meio se perde apenas procurando objetos. Não sei se vocês já viram falar daquele cara que diz assim, eu sou um bagunçado, mas eu sou um bagunçado que eu me oriento na minha bagunça. Na verdade, isso existe entre aspas, mas porque na bagunça ele começa a procurar mais o que precisa e isso se perde tempo. Então, o estudo mostra que para ser mais produtivo no meio da bagunça e ser menos bagunceiro, que aumenta-se 15% a produtividade quando se tem uma planta no local de trabalho. Interessante, né? Uma planta ajuda a gente a ser mais organizado e mais produtivo. E por último, nada menos importante, a gente vem falando nisso constantemente, é o planejamento. Elencar as prioridades do dia nos ajuda a observar o que é mais importante, mais urgente, a gente faz, busca eliminar aquilo e aquilo não nos preocupa mais. Nossa atividade cerebral de preocupação, causando ansiedade, até às vezes estresse, se a gente conseguir elencar isso, a gente consegue estar mais no comando do nosso dia. Então, em resumo, para aumentar a produtividade, fazer uma coisa de cada vez, respeite seus momentos de pausa, prepare-se para ser mais produtivo, elimine a bagunça que está próxima de você e mantenha o planejamento. Isso nos ajuda a manter o comando. Então, fica aí algumas dicas para que esse motorista dessa grande Ferrari que nós temos no nosso dia a dia possa estar mais consciente e conseguir ampliar a nossa produtividade. Wilker, obrigado. Ok, obrigado, Fábio. Senhores, aberto aí o momento para perguntas. E a primeira pergunta vai para o nosso amigo Felipe. Wilker, licença. Oi. É um momento de mesa redonda agora. Ah, tá. Perdão, desculpe. Verdade. Muito obrigado, Fábio. Flávio, a gente vai ter um momento agora de mesa redonda, onde os 3, né, consultores, eles vão fazer perguntas um para o outro, né, para poder esclarecer mais a questão da temática trazida por cada um. Então, a gente vai seguir a mesma ordem e eu vou pedir para que o Felipe faça as suas devidas perguntas ao Díbulo e ao Fábio. Felipe. Perfeito. Vamos então começar com as perguntas. A primeira vai para o nosso amigo Díbulo. Díbulo, como eu poderia blindar minha empresa na crise e ao mesmo tempo não perder o foco no crescimento? São duas coisas principais hoje que o empresariado tem que se preocupar, sobretudo na crise, porque a lógica da crise é quando a gente se depara com a situação de adversidade, é a gente recuar e se concentrar nos núcleos da empresa. Então, tudo fica muito mais conexo, ou seja, um setor da empresa que saia, por exemplo, dos trilhos, ela causa um efeito muito mais rápido e muito mais danoso em outro setor que fora da crise não seria tão sentido. Então, a gente tem que fazer uma análise segmentada da empresa e não de maneira global. Analisar todos os setores da empresa, de todos os aspectos, absolutamente todos, e verificar quais são os gargalos. Através dessa análise, a gente consegue primeiro fazer sanar aqueles gargalos que repercutem nos outros setores e, obviamente, que estão gerando mais dificuldade financeira, ou seja, estão gerando despesa na empresa. Isso é importante porque a gente já consegue tapar aquele ralo e o dinheiro já não escoa mais. Então, é um problema menos. O segundo problema é a gente analisar a relação jurídica da empresa externa e internamente. Então, a gente vai olhar para fora, analisando quem é receptor de produtos,
ou então quem é enviador de produtos, né? Receptor e enviador de produtos. Aquelas pessoas que têm relação contratual com a empresa, seja de serviço ou produtos. Isso daí é importante para a gente afastar futuros problemas que, quando o empresário estiver saindo da empresa respirando, aí vem outra pancada. E internamente tem que ser feito também uma análise, sobretudo na relação empregatícia, que é extremamente importante, porque infelizmente quando o empregado ele vai ao judiciário, na Justiça do Trabalho, ele tem, isso daí a gente vê na prática, infelizmente, tem um tratamento desigual perante o empresário. Então, a gente vê que na Justiça do Trabalho, infelizmente, não há uma paridade, o empresário sofre. Tem que ser feita uma análise contratual e aí isso daí é feito através de um advogado empresarial e através também de um contador, juntamente com o advogado empresarial, e também na vertente tributária, através do advogado tributarista, através também do contador ou um auditor interno, se ele tiver. Isso daí já tem uma base para a blindagem. A segunda blindagem é a gente verificar os riscos que qualquer medida que o empresário tomou durante essa pandemia, sem qualquer tipo de raciocínio ou de maneira destemperada, venha surtir algum tipo de problema. Que foi o exemplo que a gente deu aqui, que eu peguei o gancho da sua fala, que é a confusão patrimonial. Então, a blindagem, que hoje em dia tem um nome muito bonito chamado compliance, ela já existe há muito tempo. Mas a gente importou agora esse produto novo, né, essa roupagem nova, para poder vender com uma nova atuação jurídica. Mas, na verdade, já existe. Então, a preocupação deve ser constante, não deve ser só agora porque há necessidade da crise ou porque existiu esse novo produto com essa nova roupagem chamada compliance. Ok. Blue, excelente. Felipe, teu microfone, por favor. Perfeito. Desculpa. Vamos lá. Perfeito. Diglo, excelente resposta, bem esclarecedora. Deixou a gente assim com uma necessidade de entender um pouco mais sobre esse assunto, né? Quero aproveitar e já emendar aqui uma pergunta para o Fábio. Eu, Fábio, particularmente, eu sou bastante bagunçado, tá? Então, eu me perco às vezes aqui na minha bagunça, mas a minha bagunça, como alguns dizem, é organizada de A a Z, tá? Então, minha bagunça está tranquila, tá certo? Vou aproveitar e vou perguntar. Eu quero ser mais produtivo. Por onde eu devo começar? Legal. Obrigado por essa excelente pergunta. Primeiro passo pode ser o listar as tarefas do dia. Comece listando o que precisa fazer, coloque em ordem de prioridade. E, segundo passo, depois que você listou isso tudo, bloqueie tempos. Como assim? Experimente bloquear tempos de 45 minutos. E depois tem um método chamado Pomerode, tomate em italiano, Pomerode. Pomarola. Parecido. Eu já vou lembrar e já falo aqui. Pomodoro, esse Pomodoro, mesmo. Isso, obrigado. Que ele inclusive tem um aplicativo. A gente bloqueia tempos de 30 minutos e tem 5 minutos para ler e-mails, responder mensagens, até fazer ligações, mas importante começar com esse hábito. Mas para começar com o hábito primeiro, faz uma lista de prioridades. Fazendo a lista de prioridades, aí defina, olha, quantos bloqueios de tempo eu vou fazer para que eu possa ser mais produtivo. Fazendo isso, eu tenho relatos de clientes, meu também, uma agência de propaganda que a arte final, ele não conseguia produzir muito. Inclusive, pagava-se muitas horas extras. Quando começaram a fazer esses tempos bloqueados, a produtividade aumentou muito, em 30%, na verdade, e não se pagou mais horas extras. Então, somente bloqueando esses tempos. E não precisa fazer isso muitas vezes no dia. Fazendo isso 3 vezes no dia, a gente já tem um grande salto de produtividade. Então, em resumo, elencar as tarefas por ordem de prioridade e bloquear pelo menos 3 vezes no dia o tempo de 30 minutos. Bloquear, quando eu falo, apenas explicando, celular do lado, todas as outras intervenções deixar de lado, apenas fazer o que precisa ser feito. Ok, Fábio. Na ordem, Díbulo, por favor, a palavra é sua para você fazer alguma pergunta que você deseja ao Felipe e ao Fábio.
Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou me fixar em duas, porque talvez seja aquelas que eu mais sinto na prática, né, para mim. Eu, assim, como nosso amigo Fábio, desculpa, como nosso amigo Felipe, às vezes eu me pego na minha desorganização organizada, né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é até para Felipe. É aquela questão do ponto de equilíbrio. A gente sempre busca isso em qualquer aspecto da nossa vida. Mas, do ponto de vista empresarial, às vezes eu sinto dificuldade em encontrar isso na prática. Então, eu queria saber como é que você poderia dar dicas de encontrar esse ponto de equilíbrio na prática, no dia a dia da gente. Excelente pergunta, Dívilo. E é uma coisa que praticamente poucos empresários eles percebem a necessidade de conhecer o ponto de equilíbrio. Eu preciso... lembra quando eu fiz a minha apresentação, eu coloquei 4 fatores preponderantes para a formação do preço. Eu preciso conhecer o meu custo fixo, eu preciso conhecer minhas despesas variáveis, minhas despesas fixas e a minha margem de lucro. Quando você coloca isso dentro de uma estrutura de resultado, você teria o teu preço, ou seja, o teu resultado, você retiraria as despesas variáveis, que seriam impostos e tudo que está atrelado à comercialização do produto, e você teria os custos variáveis, que são percentuais. Você consegue elencar ali percentuais. O que vai sobrar vai ser a sua margem de contribuição. O que é que cobre a margem de contribuição? É justamente as despesas fixas e a sua margem de lucro. Então, a partir do momento em que você consegue identificar a sua margem de contribuição e quer encontrar o ponto de equilíbrio, o que é que você vai fazer? Aquele percentual que você encontrou, você vai dividir pela sua despesa variável, você vai ter automaticamente o faturamento necessário para chegar ao seu ponto de equilíbrio. Então, isso é uma forma, parece ser complicada, mas é muito simples de fazer, desde que você conheça a estrutura de custo da sua empresa. Esse é o grande problema que a gente encontra no empresariado, não se conhece a estrutura de custo da empresa. Tá? Então, a primeira dica, conheça a empresa de dentro. E esse é um excelente momento para se conhecer, já que não se está tendo tanta coisa para se fazer, conheça a empresa. Ok. Perfeito. Alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta para Fábio também. Certo. A gente confunde às vezes trabalho com produção, né? A gente acha que quantidade é qualidade. E eu me pego às vezes nessa situação porque no dia a dia normal, sem ser na quarentena, né? De manhã eu vou lá na procuradoria, aí faço lá minha atividade na procuradoria, de tarde venho para o escritório, estou no escritório com um turbilhão de coisas para resolver. Então a gente fica naquela situação que a gente não parou ainda nem para eleger aquelas prioridades que você sugeriu, que é extremamente importante. Então, como é que a gente consegue eleger essas prioridades ao ponto da gente se tornar mais produtivo, mas sem perder também a quantidade e a qualidade do trabalho que tem que ser prestado para um cliente? Fantástico. Tipo, antes da quarentena, um advogado me falou assim: Fábio, eu não tenho tempo para ligar para os meus principais clientes que se eu ligar para eles, eu sei que eu vou aumentar em 10, 20, 30% do meu faturamento fácil. Então, o que atrapalha a produtividade, sim, é a falta de rotina, mas tem alguns mecanismos internos que a gente não percebe, são invisíveis. Por exemplo, a procrastinação, aquilo que nós sentimos. Cara, eu começo a olhar para uma coisa, eu vejo que precisa fazer, e aí não, a gente se atrapalha, então procrastina. Às vezes a dificuldade em persistir, fazer a lista de tarefas também incomoda. O estresse, a preocupação, medo, às vezes isso faz com que a pessoa trave. Olha tudo que está acontecendo, que nem agora na quarentena, o ambiente externo que a gente não domina acaba causando esse medo e esse travamento, né? Então, essas situações, se a gente não começar a olhar para dentro, a gente também não consegue ser tão produtivo, porque de nada adianta ter um monte de ferramenta se nós não olhar para essas situações, essas emoções, inclusive, que nos dominam. Então, digo, para a gente ser mais produtivo e algumas coisas que atrapalham essa nossa produtividade, primeiro, ficar atento ao que eu estou sentindo. Se é medo, se é procrastinação, e aí começar a criar rotinas que são como bengalas.
começam a nos dar apoio para que a gente consiga manter a produtividade em alta. Ok. Aproveitando, Fábio, você tem alguma pergunta para o Felipe, para o Díbulo? Demais, tenho sim. Felipe, quando eu vi você falando da margem de contribuição, eu tenho visto que a grande maioria dos empresários não sabe exatamente quanto precisa faturar e nem sabe qual é a margem de contribuição ou lucro que tem de cada produto que ele vende. Então, qual é a margem de lucro que deve considerar para se tornar lucrativo? Boa pergunta. Uma pergunta excelente, Fábio. Obrigado por essa pergunta. Uma coisa que é interessante, que eu percebo muito, é que a percepção do empresário é que ele tem um lucro maior do que efetivamente ele tem. Tá? A visão do empresário é que ele ganha 100, 200, 300% sobre um determinado produto. Isso não é verdade. Tá? Porque quando você faz o cálculo do teu lucro, você vai considerar o teu preço como sendo 100%. Então, você não pode dobrar o teu preço. Você tem que fazer o cálculo inverso. Então, normalmente, aquele 100% que ele considera que é eu comprei por 100, estou vendendo por 200, estou tendo 100% de lucro. Isso não existe. O que ele está tendo é 50% se ele não considerar as outras despesas, tipo despesas variáveis e despesas fixas, porque se ele tirar essas despesas também, esses 50% ele vai caindo. Mas com relação ao percentual de lucro, todo aquele que for superior a zero. A partir do momento em que você tem a certeza que você está ganhando alguma coisa, o lucro ele é viável. Tá? Para você ter uma ideia, os mercadinhos, do modo geral, a margem de lucro dos mercadinhos é de 1 a 3%. Porque eles ganham no volume, na velocidade na que eles estão comercializando. Ou seja, eles ganham no giro. A margem de lucro das grandes empresas, das multinacionais da vida, também é nessa percentual. Aí, quando você vai para outros segmentos, comércio, serviços, por exemplo, a margem varia entre 30% a 50%. Por quê? Porque ele tem uma flexibilidade e o custo de produção dele é menor. Já o comércio ele varia entre 10% e 20%. Isso eu estou falando de lucro líquido, tá? Não é o lucro bruto. Eu estou falando do que realmente sobra. Então, a gente tem que ter primeiro a percepção do quanto está dando cada produto, cada serviço que eu estou comercializando, qual é a efetiva margem de lucro. Isso a gente faz os cálculos para poder saber. Espero ter ajudado. Sim, então isso significa que cada empresa precisa elencar qual é a sua margem ideal, conforme a sua real necessidade. Legal. E aí eu volto ao que eu respondi lá para o Díbulo. Tá? Eu preciso entender a minha estrutura de custo para definir a minha margem de lucro. Enquanto eu não fizer isso, eu não consigo enxergar. Legal. Obrigado. Eu vou aproveitar, então, porque tem uma pergunta para o Díbulo que é focada aí nessa questão de lucro, de dinheiro. Você falou antes da questão online. Eu não tenho dinheiro, Díbulo. Eu quero criar... Como é que eu faço para ser uma empresa que exploda aí na internet? Agora, nessa questão online, muitas empresas estão sendo criadas de forma online. Então, como criar uma alavancagem talvez no meu negócio, ou se eu quiser criar um negócio novo, de forma online, e se eu não tenho dinheiro? O mercado digital é uma coisa que já vinha sendo extremamente relevante, mas agora está sendo quase que exclusivo. Então, aquela pessoa que não estava no mercado digital já não existia, e agora simplesmente ela percebe que de fato ela não existe porque não vai ter dinheiro para bancar sua estrutura. Quando a gente fala de mercado digital, a gente não fala de mercado digital pura e simplesmente como um fim único. A lógica no mercado digital é você gerar escala e gerar, obviamente, a margem de lucro. Então, como é que eu sugiro para fazer o passo a passo e alcançar, de fato, essa escala no mercado digital? A primeira coisa que eu sugiro ao empresário é olhar para dentro da sua empresa e verificar nesse momento quais são os custos
quais são as despesas que ele pode reduzir ou cortar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo que eu sugiro ao empresário é ele verificar se é mais interessante para ele nesse momento ele efetivamente ele tem um portal para gerar esse mercado online, ou ele fazer, como eu falei anteriormente, parcerias, ou ele criar uma terceira empresa, porque eventualmente, se não der certo, essa terceira empresa não vai comprometer a dele. E isso daí, através daquele sistema da SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, né, que eu falei anteriormente. Mas é interessante demais você fazer isso através de técnicas, né? O que eu venho visto através de pesquisa e até de clientes que trabalham agora no mercado online, que entraram agora, eles estão trabalhando muito com aquela prática da ancoragem de preço. Como é que é isso? Você quer atingir um determinado ticket, você não pode aumentar o preço porque o cliente foge, você também não pode fazer uma promoção porque você não tem escala e no volume não ganha, e você quer atingir aquela pessoa. Você tem que trabalhar, então, a cabeça dela. Uma técnica interessante é a ancoragem de preço. Você vai fazer isso através de vendas de combos, ou então você vai fixar um preço semelhante àquilo que a gente vê, por exemplo, na Black Friday. Digamos que um produto é R$ 99,00 no dia a dia, e aí na Black Friday você diz que ele é 100, e você não está mentindo porque a diferença é pouca, e você bota uma margem um pouco mais abaixo e consegue lucrar um pouco mais no volume. Ou então você diz que individualmente aquele produto ele é 70, o outro é 70, o outro é 70, que dá 210 no total. E aí você diz, olha, é mais vantagem você adquirir o combo e na verdade sai a 190 do que você comprar segmentadamente esses três. Como é que eu faço isso através então de um escalonamento de venda online? Você inicialmente tenta através de uma parceria, que é interessante. Você não precisa criar roda, você não precisa começar do zero um portal, você pode pegar portais já prontos que estão fazendo isso através de marketplace. O seu custo vai ser mais reduzido. Se você perceber efetivamente que você está tendo escala, você faz através, obviamente, de um contrato, né? essa relação com o marketplace. Se você perceber que está tendo escala, você começa a migrar para um portal próprio seu e através disso você vai ter uma autonomia maior, consequentemente uma margem de lucro maior. Certo, senhores. Senhores, rapidinho, né? Eu vou passar aqui as perguntas que foram feitas. Eu vou passar só 2 perguntas, porque a gente já está com o tempo estourado. E gostaria que a gente fosse bem preciso nas respostas, que uma é direcionada para o Fábio e outra é direcionada para o Felipe. Maria, você tem colocado aqui umas questões, mas ela já está bem direcionada para o Jean Carlos, que já está tratando da tua questão e ele já deu um retorno, tá? Que entra amanhã em contato com você. E o Carlos Schuller está na sala, ele pode te ajudar, Maria, nessa questão de comunicação, né? Em cima dessa sua pergunta que você colocou. Felipe, a pergunta é a seguinte: essa questão do imobilizado, dos móveis, né? Essa questão da depreciação dos equipamentos. Como é que eu calculo isso? Aonde é que eu ponho isso dentro da questão da formação de custo? Vamos lá. A questão da depreciação, ele é um movimento contábil, tá? Quando eu vou fazer análise de resultado, principalmente das empresas do lucro real e do lucro presumido, a depreciação desses bens e equipamentos, eles vão diminuir a minha margem de lucro e, consequentemente, o meu imposto de renda e a contribuição sobre o lucro líquido. Para efeito econômico, ele não tem reflexo. Então, na hora de formar o preço, essa minha depreciação ela não é considerada. Eu considero apenas o que efetivamente eu estou tendo de gastos. Tá? Porque a depreciação ele é um efeito contábil. Entendi. Ok, Felipe, muito obrigado. Fábio, eu sou a pessoa mais desorganizada do mundo. Como é que eu posso criar um método? Existe alguma dica para eu começar a ser metódico, a eu começar a ter uma ordem no meu dia a dia? O que eu sempre indico é responder para si mesmo o quanto você quer ser organizado. O que isso tem causado para você e se você for organizado, qual vai ser o resultado que você vai ter. Então,
dicas das mais diversas, ferramentas das mais diversas, mas tudo começa pelo meu querer. Se de fato eu quero, é mais ou menos parecido com a academia, aquele negócio que alguns vão lá e dizem assim, cara, eu vou lá fazer academia, até iniciam, mas não tem um propósito. Então, o fato da organização também tem que ter um propósito, tem que ser algo gostoso, tem que ser algo para você. Importante entender que vai demandar uma troca de energia e saber disso vai fazer com que você se torne mais consciente e aí busca fazer, fazendo por etapas pequenas e concluindo essas etapas pequenas, não querendo ser organizado o tempo inteiro, porque até isso não existe. Conseguindo etapas pequenas, vem o prazer de ter conseguido alcançar isso e a gente começa a repetir, aí vira um hábito e nos tornamos mais organizados. Senhores, gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos. Estamos chegando ao fim de mais um webinário, né? 30 segundos aí para os nossos amigos consultores se despedirem, tá? E eu vou fazer ao contrário agora, vou fazer de baixo para cima. Fábio, 30 segundinhos para se despedir. Obrigado por participarem e mais informações lá no grupo Empresário Amigo, entrem em contato que a gente pode fazer um raio-x teu para entender como está sendo a tua produtividade, o que está roubando o seu tempo, e inclusive te ajudar com algumas ações específicas próprias para você, para que você já se veja mais produtivo no dia seguinte. Obrigado. Díbulo. Opa, peguei agora. Agradecer a todos novamente, é um prazer sempre ajudar, compartilhar e aprender, sobretudo, com vocês, né? Esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui é extremamente pertinente e vem ajudando, com certeza, muitas pessoas, além de fazer com que a gente desenvolva esse sentimento de ajuda mútua. É muito importante. Então, um abraço a todos e a gente se encontra na próxima. Certo. Felipe. Obrigado pela presença. É sempre um prazer estar aqui com vocês e, como o Díbulo nos falou, né, aqui nós estamos para contribuir e aprender. A gente aprende a partir do momento que a gente ensina e percebe as mudanças. A gente consegue aprender com a visão dos outros, tá? Caso tenha alguma dúvida com relação à gestão financeira, como planejamento, formação de preço, ponto de equilíbrio, eu estou à disposição, caso queiram fazer alguma consulta, estou aqui à disposição de vocês lá no grupo dos empresários amigos, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima. Senhores, assim estamos concluindo nosso webinário. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima. Forte abraço.